E aí galera animada, bem-vindos ao canal Lola Borges, o seu canal de animação livre do Brasil. Vamos continuar nossa playlist sobre o Rough Animator, e dentro do Rough Animator a gente está aprendendo os 12 princípios da animação. Ok, e hoje vamos trabalhar com elementos sólidos. Esse é um dos 12 princípios de animação. Como fazer elementos sólidos? Bom, gente, a gente tem uma tendência a, quando fazer os nossos personagens, eles serem de frente, bacaninha de ver, show de bola e coisa e tal. Mas ele aparenta estar sempre na mesma posição, de frente, né? Agora, se você faz ele de lado, será que ele ficaria assim, como um papel? Assim como, sei lá, um papelzinho? Não, os elementos têm que ser sólidos. E sólido é um dos elementos do desenho, né? Que o desenho começa com um ponto, o ponto se transforma em linha, linha se transforma em forma, e formas se transformam em sólidos. Então, em uma animação, é sempre bom você saber mais ou menos fazer o desenho do seu personagem em 3D. Por mais que você faça um desenho em papel ou papel eletrônico, ele vai sempre ter que ter uma sensação de que é um elemento 3D. Um dos personagens mais famosos, né, da nossa literatura aqui, dos quadrinhos nacionais, é a Mônica, certo? O Maurício de Souza, quando ele foi fazer os primeiros desenhos animados da Mônica, ele teve um problema, né, terrível de ajuste da personagem como animação, porque nos quadrinhos, beleza, a Mônica podia ser assim, e se fosse de lado, a Mônica seria assim, ok? Agora, se você pega ele de frente e de lado, quando você pega o desenho, né, e faz ele ficar em 3/4, por exemplo, e você faz ela ficar de lado e de frente, quando ele foi fazer isso aqui de uma forma de animação, ele sentiu dificuldade, porque a Mônica ela não foi pensada em ser em 3D, né? em formas de movimentos entre as três visões, né? De frente, 3/4 ou de lado. Eles precisaram fazer vários estudos e fazer algumas modificações na Mônica, né? É tanto que ele começou nos anos 50, anos 60, fazer os desenhos, mas quando foi nos anos 70 ele teve que fazer um ajuste, uma adaptação. Quando fez a primeira Mônica, o primeiro desenho animado da Mônica, né? Nem me lembro, acho que era Natal com a Mônica, alguma coisa assim. Ele teve que ajustar. Por quê, pessoal? O desenho ele deve ter mais ou menos a mesma distância entre todos os elementos do corpo de um personagem. Então, se um personagem está de frente aqui e o olho ele está nessa posição aqui, de 3/4 ele ficará com o olho na mesma posição, certo? Aqui. E de lado do mesmo jeito. Isso traz uma solidez, né, no trabalho. Qual é a diferença de um trabalho sólido ou de um trabalho chapado, né? A diferença é que, se ele for chapado, ele é um círculo. Aqui, pronto. E se ele for sólido, ele vai ser uma esfera, uma bola. Então ele tem essa sensação aqui de bola. Então quando você for fazer o seu personagem, sempre tenha essa sensação de que ele está no mundo real. E simplesmente fazendo esse efeito aqui já fica show de bola, né? Uma outra coisa é você trabalhar com cubos, né? Se você tem um personagem qualquer, você fazer a parte sólida dele, você vai achar aonde se encaixa um braço, onde se encaixa a mão. Assim você vai ter muito mais certeza de que o seu personagem será bem visto, né, pela galera da internet que está assistindo o seu filme. Obviamente, quando você vai fazer o trabalho final, você dá uma arredondada, né, coisa e tal. É o super-herói. O seu super-herói aqui, ou o mangá, né? A galera que gosta mais de anime, mas mesmo assim esses desenhos devem ter essa sensação de que ele está em um mundo tridimensional, mesmo ele sendo feito em papel, né? Assim você dá volume ao seu
personagem, né, dá massa ao seu personagem, faz com que ele esteja presente na sua animação. Perceba que eu fazendo aqui, né, você tem a sensação que ele está com essa marcazinha aqui, né? Então você tem o modelo, ó, aqui ele está bem chapado, né, de frente, e aqui também, mas quando ele fica em 3/4, aqui também está em 3/4, ele meio de ladinho, você sente que ele está presente, né, na sua cena, presente que eu digo como se estivesse vivo, né, enfim. Assim você vai achar o balanço do personagem, né, ou seja, o que existe de um lado, existe do outro, né, simetria, força e principalmente o volume, né, como eu já falei, né, então se é um sólido ele tem que ter o volume. Os volumes normalmente eles têm a tendência a ser 5, né, que é o triângulo, a esfera, né, que a gente já viu agora, o cubo, o cilindro e o cone. Uma outra coisa que também deve ser evitada é linhas paralelas, ou seja, linhas que sejam iguais, né? É sempre bom trabalhar com perspectiva, ou seja, você tem um cubo, você vai fazer o cubo dar a sensação de que está em uma realidade, né? Então todos os pontos vão para o ponto de fuga. Obviamente você tem que saber o que é perspectiva, você tem que saber o que é linhas paralelas, né? Mas isso aí são coisas que a gente vai aprendendo com a vida, tá certo? Assim o personagem, né, ficará muito mais exposto dentro de uma cena qualquer. Digamos que eu tenho uma cena qualquer aqui, e obviamente, né, um ponto de fuga, e um personagem ele vem dessa posição aqui para cá, né? Você não vai fazer o personagem, vamos fazer ele voando, né? Você não vai fazer o personagem assim, certo? Você vai fazer o personagem, as linhas dele indo em direção àquele ponto de fuga que deu origem a toda essa outra paisagem que estamos vendo, ok? Então como ficaria o nosso personagem aqui, né? Ele ficaria em uma proposição assim, mais ou menos. Então você veria o personagem muito mais dentro da cena, né? Muito mais realista. Obviamente que você pode fazer esboço, botar em outra camada e fazer o personagem vir voando, né, de lá para cá. Mas aqui é apenas isso, né? Pode ser árvore, certo? Uma árvore atrás menor, né? Uma árvore atrás maior e assim por diante. Perceba que o personagem ele está bem mais dentro da cena, né? Ele vem voando na cena. E para dar mais volume ainda, né, você pode fazer ele com de lado, né? A perna da frente é sempre maior do que a de trás, né? Esse braço da frente aqui é sempre um pouquinho maior do que o que está mais atrás, né? Embaixo, no caso. Enfim, você vê o personagem mais sólido, né? dentro da cena. Um outro exemplo, deixa eu dar uma reduzida aqui no pincel. Deixa eu selecionar aqui, selecionar tudo. Um outro exemplo também é você sobrepor o que está na frente, né? Eu acabei de falar o que estava, que o braço ficava mais na frente. A gente chama de overlapping mesmo, né? Um sobre o outro, como a gente viu em um dos princípios, né? O overlapping. Digamos que eu tenho aqui um personagem qualquer, e aí ele tem um nariz e tem um olho. Ok? Ou seja, uma coisa está passando por cima da outra. Veja, o nariz aqui ele teria que estar passando por cima da bochecha, certo? A orelha por cima do cabelo, né? Sempre uma coisa passando por sobre a outra, né? Sobreposição. A gente tem mais sensação de que o personagem ele é sólido, né? Por exemplo, aqui essa gola, né? A gente vê aqui que a parte da gola está por cima do pescoço, a partir de pequenos detalhezinhos, tá certo? Se você pegar aqui e fizer somente isso aqui, ó, é como se ele estivesse surgindo de dentro da gola da camisa, né? Mas a partir do momento que você faz uma simples sobreposição de roupa, você tem mais sensação de que existe uma roupa e existe a cabeça do personagem. Do mesmo jeito, se
Se você faz isso aqui com a camisa, show de bola, tá aí. Você tem a sensação de que o personagem está dentro da cena, né? Agora, se você faz linhas que não sejam paralelas, lembrando da paralela, perspectiva, isso também serve para o personagem que está sendo feito naquele momento. Agora imagine o seguinte, se eu tenho aqui essa camisa e eu tenho a parte de dentro da camisa sobrepondo aqui a gola, né, por exemplo, e eu tenho aqui essa parte aqui maior do que essa, você percebe que uma linha está ultrapassando a outra. Então significa que isso aqui está na frente e isso aqui está atrás. Significa que eu posso fazer isso aqui, ó, pequenos detalhezinhos, e fazer com que esse ombro aqui esteja na frente do corpo, que também está na frente do outro ombro aqui. Ok? E só para terminar, né, evitar de fazer desenhos simétricos. Simétrico. Desenho para cá, o pezinho para cá, mãozinha para cá, mãozinha para cá. Tudo igual. Evitar isso, porque dá estabilidade no desenho, né? O desenho fica monótono. Então como é que você faz? Você pode fazer o cara meio tortinho, né? Você dá muito mais... Você dá muito mais ênfase ao que você está fazendo. Olha só o movimento que está, né, a pessoa aqui em comparação com essa daqui, né? Essa aqui está parada mesmo, né? Essa aqui está parada, mas você vê movimento, mesmo ele parado, certo? Inclusive a gente pode ter um exemplo muito bom com os desenhos da Hanna-Barbera. Por exemplo, o Fred Flintstone, né? Fred Flintstone é uma bola embaixo e um caneco em cima. Bom, o Fred Flintstone, ele de frente, vou fazer aqui rapidamente, ele tinha, por exemplo, ele tinha umas pequenas sobreposições na boca, certo? Um lado era mais alto do que o outro. Enfim, esses pequenos detalhes assimétricos, né, fazem com que a gente tenha uma melhor possibilidade de ver o desenho e sentir ele como se estivesse ao redor da gente, né, como se estivesse na vida real, embora os princípios não sirvam para trazer realidade, mas para trazer movimento ao que você cria, né, e fazer o desenho ficar mais fluido na nossa proposição. Mas é isso, gente. Eu acredito que dei, né, a informação, né? O mais importante é saber, né, que tudo são sólidos. Veja uma simples manga de uma camisa, se você olhar, na verdade ela é um cilindrozinho, né, um tronco de cilindro, né, um braço é um cilindro, certo? O corpo, né, você pode desenhar ele esquadrejado primeiro, né, como se fosse um cubo, assim como o rosto, né, que é uma esfera, né, uma bola. Eu acho que é isso. Se você gostou do vídeo, dá aquele like, se inscreve no canal, aperta o sininho, comenta, né, que é importante, manda link de filmes que vocês fizeram, né, a partir desses exemplos, né, que eu venho mostrando aqui para vocês. E a gente se encontra no próximo vídeo, galera. Valeu, muito obrigado e até a próxima. Tchau! Lula Borges é um canal do YouTube que é voltado para a arte, a educação e o aprendizado. Para não atrapalhar suas aulas e o seu aprendizado e o seu conhecimento, não colocamos anúncio de vídeo na parte central dos nossos trabalhos. Mas mesmo assim, o canal precisa ser mantido. E você pode nos ajudar com uma doação em Pix, mas só se você quiser. Os dados estão na sua tela. Dessa forma, você estará ajudando o desenvolvimento da arte e do aprendizado no Brasil.